Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Eu ainda estou com aquele vídeo que nós acabamos de ver no bloco anterior, esse vídeo da bênção, da preocupação da mãe, que é uma realidade, que é uma realidade na nossa sociedade, na nossa vida. Não é algo de televisão, né? Claro, ali é uma dramatização feita para televisão, mas foi muito bem retratada essa realidade, porque de fato ela tem tudo a ver com a nossa vida. Então, de fato, que durante o intervalo isso continua a soar e ficar aqui. A gente precisa aprender cada vez mais essas coisas de Deus, né? Olha só, uma dica para você. Quando se trata de mistério de Deus, não fique encontrando justificativas para tudo, né? Quando acontece alguma coisa na sua vida que você não sabe explicar, coisas boas, obviamente, e mesmo coisas que não são tão boas, mas que te ensinam de alguma maneira alguma coisa, que te traz um amadurecimento na fé, que te traz um amadurecimento enquanto pessoa, entenda que isso é a ação de Deus, né? É uma possibilidade que Deus te dá de rever conceitos, de rever maneiras de entender as coisas. Então, esse vídeo está soando aqui ainda, porque ele mostra a preocupação de alguém e o quanto isso é real. E, de fato, vai lá no coração de quem mais tem necessidade, tá bom? Muito bem, quero começar esse bloco lembrando a você, primeiro, da nossa revista Brasil Cristão. A gente sempre insiste aqui assim, não é uma revista de assinatura, é uma revista que é um presente, um brinde que o Padre Eduardo e a Irmã Luísa envia a todo aquele que torna-se um sócio evangelizador, um sócio que acredita nessa campanha de evangelização para que vários lugares do Brasil todo consiga captar esse nosso sinal e consiga receber a palavra de Deus de maneira tão bonita, tão tranquila como a Rede Século XXI se propõe a fazer. Inclusive, outro dia nós já tivemos um canal aberto em Limeira, em Governador Valadares, ou seja, tudo isso é porque aquele que torna-se sócio mantém esta obra de evangelização. Então, todo sócio recebe a revista Brasil Cristão, que é uma revista onde nós temos assuntos de catequese, você está vendo na sua tela, temas sobre catequese, sobre igreja, estamos fazendo uma série sobre milagres eucarísticos, sobre várias coisas importantes para o seu trabalho pastoral também. Junto com essa revista, você recebe um livreto que vem todas as orações do Evangelho do dia. Você começa o seu dia sabendo da palavra de Deus e entendendo melhor tudo isso, o que aquela palavra vai dizer para você. Outra coisa, dentro disto, a gente faz a nossa campanha, né? A campanha para lembrar a você como é importante você colaborar. Então, primeiro, eu sou sócio evangelizador. O que a gente pede? Mantenha a sua fidelidade. Mês passado, fechamos com 100%. Olha que bom. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, porque sem a sua participação, você que é sócio fiel, colaborador, não tem como fechar em 100%. E a gente conseguiu isso por sua causa, não é por minha causa, por sua causa. Então, muito obrigado por isso. Agora, você... sócio evangelizador, você não é sócio evangelizador, gostaria de me tornar um sócio, então você vai se tornar um sócio, vai ligar para cá dizendo, olha, eu quero me tornar um sócio evangelizador, porque também, como os meus outros irmãos que já são, eu quero ser aí uma sementinha, um pouquinho desse tijolo aí que constrói o reino de Deus, um pedaço desse tijolo, digamos, e a gente agradece muito quando você se torna sócio. E aí você vai receber o boleto de colaboração da campanha, como você vê aí também na sua tela. Então, você tem aquele, como que eu digo isso mesmo? Esqueci agora, boleto, perdão, fugiu a palavra aqui. Então, você tem esse boleto que normalmente você faz a sua participação todos os meses, você que, claro, não faz pelo débito automático, e tem ainda o outro boleto que você faz, a sua participação espontânea. A gente diz assim, que é uma doação extra, porque às vezes a pessoa pode fazer isso. Então, se você tem condições, puxa vida, a gente agradece muitíssimo aqui. Então, esse boleto, ele salva tantas outras pessoas que precisam da nossa oração, da nossa doação enquanto cristão e cristã. Então, por isso, participe da campanha, não deixe, em hipótese alguma, de ser um sócio evangelizador. Se já é, fidelidade. Se não é, por que não começar a viver isso de maneira muito plena? E você que é sócio evangelizador recebeu aí na sua casa, junto com a revista, não só o livreto, mas também esse folheto que ensina a rezar. Está vendo aí na sua tela também. Esse folhetinho, ele é muito bonito porque, além de oferecer toda uma qualidade do que ele é feito, ele mostra também como você vai rezar o terço das mãos ensanguentadas de Jesus. E, claro, além disto, você vai viver plenamente a sua espiritualidade. É uma maneira de a gente estar mais perto de você, rezando e te ajudando a viver plenamente a sua espiritualidade, a sua oração, acreditando que aquilo que a gente propõe aqui não são propostas, ou não é uma proposta que vem do nada, é uma proposta que a gente entende que é por inspiração de Deus e que chega até o seu coração, tá bom?
Muito bem, nós temos aqui alguns outros interativos, tantos, graças a Deus, e eu agradeço plenamente a sua participação, até mesmo porque quero lembrar que todas aquelas pessoas que participarem hoje, ela vai concorrer no final do nosso programa aquele livro que eu falei já no início, dá para mostrar na sua tela, Mães que Oram pelos Filhos. Você não vai perder, obviamente, de concorrer justamente a essa preciosidade. Como será a oração das mães para os filhos, não é? Você sabe que eu tenho uma curiosidade sobre isso, né? Porque existem coisas no coração de mãe que serão sempre um mistério. Sempre. E olha, eu diria como um mistério de Deus, não colocando mãe não é Deus, mas é o mesmo nível de mistério. Há sentimentos no coração da mãe que eu entendo assim, a gente nunca vai chegar lá, a gente nunca vai alcançar isto, nunca, porque é algo que brota profundamente de algo que a gente não consegue entender. Então, por isso que você vai concorrer a esse livro, e se você não for mãe, você vai presentear a quem é mãe, obviamente. Muito bem, de Mojimirim, interior de São Paulo, a Vera Lúcia Dias Leite, ela tornou-se uma nova sócia evangelizadora. Muito obrigado, Vera, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine cada vez mais. Ela pede oração pela saúde e proteção no trabalho de Antônio de Souza, pela libertação dos filhos de vícios, do álcool do seu irmão, pela conversão e libertação dos vícios. Olha o que ela diz, do computador do seu sobrinho Maurício. Pede também pelo Ricardo, pela sua irmã, pela restauração de toda a sua família. Claro, Deus está contigo, Vera, e a gente vai colocar aqui as suas intenções, tá bom? Também a Maria Jéssica Samara Moreira, de Mirandiba, lá em Pernambuco. E é exatamente isso, é porque eu pensei que eu tinha lido errado aqui. Tornou-se uma nova sócia evangelizadora. Maria Jéssica, muito, mas muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Ela pede oração por ela mesma e também por toda a sua família. Eu vou tomar água aqui, senão não tem como continuar. Quando a gente fala de bênção, às vezes a gente se perde na compreensão dessa bênção. Bênção de Deus é tudo aquilo que me faz chegar até outra pessoa com um coração sincero, como estes nossos irmãos aqui estão fazendo. Como, por exemplo, a Maria Jéssica tornou-se também uma nova sócia. É alguém que faz chegar até outras pessoas que estão em tantos lugares a bênção de Deus pela programação da Rede Século XXI. A Tereza Coldibelli Carlos, de Campinas, aqui próximo de nós, no interior de São Paulo, ela pede oração por ela mesma, por seu filho Antônio, pede por Roseli Aparecida, por Desirê Berteri, por Dona Sebastiana e também por toda a sua família. Esse aqui eu já acabei de falar. A Maria José Freado, também já tinha falado. Esse aqui, vários eu já tinham comentado aqui. Gessi Lourdes Milane Borghi, Campinas, no interior de São Paulo, pede oração por causa da síndrome do pânico. Pede por toda a sua família, por Eda, Tecla, pede por proteção, por ela mesma. E claro, todos nós vamos rezar aqui pelas suas intenções. Por último, Nelly Vicente de Melo, de Itiquira, lá no Mato Grosso. Pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por paz e também por todos os seus familiares. Nós vamos colocar aqui, daqui a pouco a gente volta a ler os e-mails e essas intenções, que são muitas, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Agora, nós temos um sínodo que acontece, que está acontecendo, o sínodo das famílias. Por que para nós é importante falar disso? Porque a nossa compreensão de família é aquela compreensão onde todas as pessoas, naquele núcleo familiar, são abençoados não só por questão da geração ou de gerações, mas são abençoados porque de uma maneira ou de outra eles continuam a viver a graça de Deus uns pelos outros, cada um, claro, na sua individualidade, mas todos uma mesma família. E nesse sínodo das famílias, a gente pensa justamente nisso. Como é que a gente pode, dentro do nosso mundo, dentro da nossa sociedade, viver melhor esta bênção ou este encontro das famílias com os nossos irmãos e irmãs? Então, acho que a gente tem um VT sobre isso, não é isso? VT sobre a família? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vamos lá. Na próxima semana, os olhos do mundo estarão fixos no Vaticano com a abertura do Sínodo dos Bispos. Ele terá o foco sobre os desafios pastorais da família no contexto da evangelização e vem em um momento crucial na história em que o sacramento do matrimônio, a fidelidade conjugal e da vida familiar estão em crise. Esse é o pensamento do cardeal Velásio de Paolis, ex-presidente da Prefeitura para os Assuntos Econômicos da Santa Sé. Ele ainda é membro da Assinatura Apostólica, um mais alto tribunal da Igreja.
É verdade que o casamento e a família são o núcleo da sociedade. Se o casamento está em crise, então a sociedade está em crise. E se a sociedade está em crise, a família também está. Essa não é uma crise dos marginalizados. A visão antropológica está em crise. Hoje não sabemos mais quem é o homem. O cardeal ainda salientou que, apesar de a questão daqueles que se divorciam e casam novamente ser importante, não é o único assunto significativo que afeta as famílias de hoje. Há tantos outros problemas que são provavelmente ainda mais graves. Há muitas pessoas que não se casam mais e apenas vivem juntas. E isso é um grande problema. Não só no mundo europeu. Sabemos que este é um grande problema na América Latina. O cardeal De Paolis disse que nem o Sínodo nem o Papa vão definir mudanças na doutrina da Igreja sobre o casamento estabelecido. Eles visam encontrar novas maneiras de resolver questões para o bem da família. Essas não são coisas que podem ser mudadas caprichosamente. Nem mesmo o Papa pode mudar a doutrina da Igreja. Trata-se do entendimento se uma doutrina da Igreja é intangível ou se há uma praxis da Igreja que pode ser modificada. Este é apenas um dos tópicos de um sínodo convocado para estudar os problemas abrangentes enfrentados pelas famílias de hoje em todas as partes do mundo.